Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Fala Belly. E no Fala Belly de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre propósito e chamado. Essa diferença ela já é clara para você? Você já consegue compreender com clareza o que é propósito, o que é chamado e qual a diferença entre eles? Muitos vídeos aqui no Fala Belly nós tratamos desse tema, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo, não é, para que de uma única forma eu possa trazer para você e tirar, quem sabe, suas dúvidas em relação a essas duas coisas, em relação ao propósito e em relação ao chamado. A princípio, o que eu quero que você entenda de uma forma bem didática e bem clara é que propósito, ele se refere a algo maior, a algo mais amplo, a algo muito mais abrangente. O propósito de vida, ele é algo que realmente bem maior, bem mais amplo, certo? E dentro do propósito, nós temos o nosso chamado. O chamado, ele é mais específico, ele é mais direcionado, ele é mais pessoal do que o propósito, tá certo? Então vamos começar falando sobre propósito. O propósito, ele sempre vai direcionar o chamado. Então, o seu propósito de vida vai direcionar o seu chamado, não é? No reino de Deus, o seu chamado na terra, a sua missão de vida. E o propósito, ele sempre anda alinhado com o chamado, tá certo? Então, não adianta você dizer que tem um propósito de vida incongruente ao seu chamado, aquilo que você realiza, aquilo que você faz, certo? O chamado, ele é bem mais específico do que o propósito. O chamado tem muito mais a ver com aquilo que você vai fazer especificamente dentro do chamado, certo? O chamado sempre está relacionado com suas habilidades, seus dons, seus talentos e também tem a ver um pouco com a sua história de vida, tá bom? Então sempre olhe para a sua história de vida como algo que vai levar você a compreender o seu propósito e a viver o seu chamado. O chamado, ele está relacionado com a missão de cada um de nós aqui nessa terra. É aquilo que nós vamos fazer efetivamente para que nós possamos cumprir, enfim, o propósito maior. Um exemplo, se o seu propósito de vida é inspirar pessoas, certo? O chamado vai te direcionar no como você vai inspirar. Você pode inspirar pessoas através de um estilo de vida saudável. Você pode inspirar pessoas fazendo ações de caridade, ajudando outras pessoas vulneráveis. Então, são inúmeras formas em que você pode, de fato, viver um chamado, viver uma missão de vida, entendendo e cumprindo um propósito maior. Tá certo? O propósito e o chamado sempre estarão se relacionando. Sempre haverá uma ligação entre o seu chamado e o seu propósito. Quando um não estiver ligado ao outro, você vai ver que as coisas não vão começar a andar como você gostaria que fosse. Alguma coisa sempre vai travar o seu caminho. Sempre vai ter alguma coisa que você vai sentir que não há fluidez. Então, quando o propósito está ligado ao chamado, está em congruência, estão andando com a perfeita correlação entre um e outro, você vai perceber que as coisas vão começar a andar de uma maneira mais fluida. Um outro ponto que eu gostaria que você tivesse consciência em relação ao propósito e em relação ao chamado é que eles nunca têm um fim em si mesmo. Nunca haverá um fim em si mesmo, sempre haverá algo muito maior, algo muito mais amplo a ser alcançado. E sempre lembre, o propósito não tem a ver apenas com você, o propósito tem a ver com o outro. A quantas pessoas você irá conseguir alcançar através do seu propósito e através do seu chamado. Eu gostaria que também você refletisse sobre algo que é muito interessante, que está relacionado ao propósito e ao chamado. Você não escolhe o seu propósito de vida, o seu propósito escolhe você.
Deus, ele vai traçar na sua linha de vida situações, circunstâncias, vivências, experiências que vão te fazer ser conduzido a esse propósito. Os teus dons, as tuas habilidades, os teus talentos vão te levar a viver efetivamente e na prática o seu chamado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: viva o propósito, cumpra o chamado. Todos nós nessa terra temos uma missão e precisamos sim viver o propósito para que a nossa vida tenha um sentido de ser, de existir, e precisamos cumprir o chamado, precisamos ser soldados, precisamos ser pessoas corajosas que botamos a mão na massa e que com muita clareza cumprimos o chamado de Deus aqui na terra. Deus te chamou para algo muito específico. Deus chamou você para viver algo que só você pode fazer. Ore ao Senhor, procure em Deus o que é que Deus está sinalizando para que você faça nessa terra que só você e mais ninguém pode fazer, tá bom? Eu aguardo você todo sábado aqui às 14 horas no Fala Belle, sempre com uma palavra vinda de Deus, te motivando, trazendo coisas boas para o teu coração. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar aqui o teu like, porque eu vou saber que você gosta desse tema, que é um tema relevante para você, que você gosta que a gente traga esse tipo de temática aqui. Se ele tocou o teu coração, compartilha com outras pessoas. Com certeza você deve ter pessoas aí que você ama e que você visualiza que precisa compreender tanto o propósito quanto o chamado na vida delas. Compartilhe também nos grupos da sua igreja, porque eu tenho certeza que muitos irmãos e amigos serão edificados com essa palavra. Eu peço que Deus te abençoe. Fica com Deus e até o próximo Fala Belle. Tchau, tchau.